Olá, eu sou a Nina e hoje a gente vai falar sobre a parte 1 da prova de Speaking do IELTS. Vamos ver tudo o que você precisa entender para se sentir mais seguro e mais preparado para essa parte da prova. Vamos lá! A prova de Speaking do IELTS, ela é a mesma tanto para o IELTS Academic quanto para o General, ok? E a parte 1 dura, em média, aí 4, 5 minutos. Essa parte vai sempre começar com o que a gente chama de greetings, que é cumprimentar a pessoa. O examinador vai se apresentar e você vai se apresentar também de uma maneira bem simples. Hi, I'm Nina, nice to meet you. Ou My name's Nina, nice to meet you. Não dá pra fugir muito disso. Na edição vai ficar meio esquisito, porque agora apareceu um cachorro no sofá, mas aqui em casa é assim, não tem muito jeito. Mas vamos lá. Essa primeira parte da prova a gente chama de entrevista, porque o examinador vai te fazer várias perguntas sobre você. Ele vai escolher 3 temas diferentes e aleatórios. Então, ele vai te fazer 3 ou 4 perguntas sobre trabalho, 3 ou 4 perguntas sobre hobby e 3 ou 4 perguntas sobre animais de estimação. Os temas, eles são muito variados, mas comida, cultura, seu país, viagem, trabalho, família, infância, tem vários temas que são recorrentes. Dentro dos critérios de correção, a gente tem pronúncia, que o examinador vai avaliar o quão bem ele consegue te entender. A gente também tem fluency, que é fluência, onde o examinador vai analisar se você expande ou não as suas respostas, se você tem muita hesitação na hora de se comunicar ou se a sua resposta tem um flow legal. Ele vai checar se você usa os conectivos, né, os linking words, como first of all, then, later, besides. Tudo isso está dentro de fluency. Vocabulary, que é vocabulário, então ele vai analisar se você usa estruturas que são muito básicas, como good, bad, ou se você usa palavras mais interessantes, como extraordinary or amazing. E ele também vai analisar se você está usando o que a gente chama de Topic Related Vocabulary, ou seja, vocabulário relacionado ao tópico. Se ele está te perguntando sobre animal de estimação, você traz vocabulários e estruturas relacionadas a esse tema? Se ele te pergunta sobre hotel, você tem vocabulário para falar sobre hotel? Isso também é analisado. E por último, gramática, que é onde eles checam qual é a variedade gramatical que você usa em termos de tempo verbal, por exemplo, se você tem um bom domínio de presente, passado, futuro, se você usa os perfect tenses, e eles também vão analisar com que frequência você usa complex structures, estruturas complexas. A gente tem vídeo aqui no canal sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição. E complex structures não são estruturas complexas em termos de ideia, mas sim gramaticalmente falando. Então, se você usa estruturas como if, unless, although, despite, while, who, which, todas essas são frases gramaticalmente falando complexas. E eles também vão checar a variedade, a frequência com que você usa esse tipo de estrutura. Você é avaliado igualmente nessas 4 áreas: fluência, gramática, pronúncia e vocabulário. Então pode ser que você tenha mais erros gramaticais, por exemplo, mas você tem uma pronúncia muito boa, um vocabulário muito bom. Então você pode tirar, sei lá, 5,5 em gramática, mas tirar 6,5, 7 em vocabulário, em pronúncia. A sua nota de speaking vai ser a média dessas 4 áreas, ok? Vamos partir agora para os do's, ou seja, aquilo que você deve fazer na hora da prova, tá? Primeiro e antes de mais nada, be confident. Esteja confiante, se sinta confiante. Eu sei que é um momento de estresse e eu sei que na prática você vai estar nervoso. Acredita, eu sei porque eu também fico nervosa quando eu faço prova. Mas quando a gente treina bastante, quando a gente treina no espelho, quando a gente treina falando alto e se gravando e se escutando, procure essa confiança no tom de voz. Isso vai te ajudar a se expressar de maneira mais clara na hora da prova. E seguindo essa mesma linha de raciocínio, be friendly. Seja simpático, mantenha o contato visual, ok? Eye contact. Isso é muito importante, porque você está fazendo um exame que é ao vivo, você está sentado na frente do examinador. Então, responda as perguntas olhando para ele. Pode parecer besteira, mas muitas vezes quando a gente está nervoso, quando a gente se sente insegura, a gente não quer olhar para a pessoa, a gente fica olhando para baixo e tal. Isso não é legal. Sempre ensino para os meus alunos o seguinte: você não tá lá para fazer amigo, você tá lá para fazer uma prova. Então, é importante você treinar como se você estivesse treinando para uma peça de teatro. Independentemente da sua personalidade, se você é mais falante ou mais tímido, se você gosta de dar riqueza de detalhes ou se você é uma pessoa mais objetiva. Agora, aqui, para a prova do IELTS, você está treinando para uma peça de teatro.
Então você não necessariamente precisa ser como você é com os seus amigos. É muito importante que você mostre um certo entusiasmo, essa confiança. Isso vai te ajudar a trazer mais exemplos, a desenvolver melhor as suas respostas, o que certamente vai impactar de forma positiva na sua avaliação. Então assim, pensa na pessoa mais tagarela que você conhece, aquela que ama uma riqueza de detalhes e se inspira nessa pessoa quando você estiver praticando e na hora da prova. Um outro ponto muito importante é o vocabulário. A gente já viu que esse é um dos critérios de correção. Então é importante você praticar sempre em voz alta, se gravar, se ouvir e buscar por essas estruturas. Que tipo de palavra você está usando para descrever os seus exemplos, para dar as suas opiniões? Se você usa muito good, bad, important, qualquer coisa pode ser good, bad, important. O Brasil, meu cachorro, minha mãe, qualquer um. São adjetivos muito vagos, se encaixam em qualquer assunto. Você não está usando palavras que estão diretamente relacionadas ao tópico. O que nos leva ao próximo ponto, que é aprenda vocabulário em grupo. Como que você vai fazer isso? A gente tem um livro chamado Vocabulary for IELTS e vários outros livros de vocabulário, ok? Eu uso sempre esse. E ele já é organizado por unidades. Então você vai ter uma unidade que vai trazer um monte de vocabulário e estruturas relacionadas à família. E ali você vai ter práticas de listening, reading, writing, speaking relacionados à família para que você possa absorver e praticar aquele vocabulário. E uma outra maneira de você estudar vocabulário em grupo, e essa gratuita, é aqui no YouTube. E eu amo o canal English Videos, Engvid. Eu já indiquei eles zilhões de vezes aqui. Eu sou fã número 1 do trabalho dos caras. É realmente de muita qualidade. E eles têm muitos vídeos relacionados a vocabulário e sempre organizados por tópico. Então você pode procurar aqui no YouTube Engvid Vocabulary Family. Vários vídeos sobre família. Engvid Vocabulary Work. Engvid Vocabulary Pets. Vocês vão encontrar vocabulário de quase todos os assuntos possíveis dentro do IELTS. Aqui no meu canal eu também tenho vários vídeos de vocabulário justamente para ajudar os meus alunos de IELTS, então você também consegue conferir alguns desses temas aqui no canal, ok? O próximo ponto é muito polêmico, que é o I think e I like. O que acontece, gente? Na parte 1 do IELTS, eles vão te perguntar o tempo todo sobre o que você gosta e a sua opinião sobre as coisas. E muita gente diz que você não pode usar I think na prova, ou que você não pode usar o I like, porque seriam estruturas muito simples. Só que isso é mentira. I think e I like, apesar de simples, são muito comuns, a gente usa o tempo todo no nosso cotidiano, elas são muito naturais. A questão é, na parte 1 da prova, eles vão te perguntar o tempo todo sobre a sua opinião. Então, muitos alunos acabam começando todas as respostas com I think, I like, I think, I like, e não muda. E essa repetição, sim, é um problema. Então, você pode falar I think, I guess, I suppose, I imagine, ou então I like, I enjoy, I prefer. São sinônimos que vão trazer uma variedade mais interessante, já que a gente sabe que eles vão te perguntar várias vezes sobre o que você gosta ou o que você acha das coisas, ok? Vale a pena praticar para variar um pouco. Uma outra questão muito importante é o quanto você expande as suas respostas ou não. Gente, é uma prova de speaking, então você vai ter que falar. Você vai ter que falar. Não importa se você é tímido, se você é objetivo, se você não é muito criativo, você vai ter que falar. Não vai ter jeito. Ai, meu pai, ninguém mais vai prestar atenção no que eu tô falando com esse cachorro. Então, assim, expanda as suas respostas. E você pode fazer isso através de um exemplo ou falando o porquê de você ter uma determinada opinião. Então, por exemplo, do you like cooking? Você gosta de cozinhar? Do you like cooking? Eu já tive alunos que viraram pra mim e falaram, no, not really. No, not really não mostra nada do teu inglês. Você poderia falar algo do tipo, actually, I don't think so. I cook because I have to, but I don't really enjoy it. On the weekend, sometimes I make something special, but cooking every day is very tiring, it's very time consuming, so I don't really do it. Então aqui eu tô dizendo que, na verdade, não. Eu cozinho porque eu tenho que cozinhar, mas eu não curto de verdade. Às vezes, no final de semana eu faço alguma coisa especial, mas cozinhar todo dia é muito cansativo ou toma muito tempo. Então vocês estão vendo que eu tô respondendo a pergunta e tô expandindo ela, tô justificando a minha opinião, explicando por que eu não gosto, trazendo o exemplo do final de semana, e é aí que eu mostro o meu inglês, e não, no, not really, entende? E o último aspecto que eu vou trazer aqui dentro dos do's, que é aquilo que você deve fazer, é praticar. É óbvio que eu vou dizer agora, mas gente, é muito mais fácil falar sobre um assunto que você já praticou antes.
Aqui nesse vídeo eu já trouxe vários temas que são comuns no IELTS e no livro que eu indiquei, Vocabulary for IELTS, você vai encontrar outros assuntos que são muito recorrentes também no exame. Comece praticando eles. É importante você ter em mente que pode ser que eles te perguntem sobre uns temas um pouco mais inusitados. Não é muito comum, mas eu já vi os examinadores perguntarem sobre flor, sobre carro, sobre bicicleta, entendeu? Então, não é muito comum, mas é possível. Também é muito importante que você pratique de forma prática e objetiva. No vídeo Fluência e Vocabulário, eu ensino uma técnica que vai te ajudar a pensar em exemplos coringa, que vão te ajudar a desenvolver as respostas melhor sobre diferentes assuntos. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a otimizar os seus estudos. E por último, mas não menos importante, inclusive eu já falei sobre isso aqui no vídeo outras vezes, é se gravar. É muito importante você se ouvir para buscar por todas essas questões que a gente comenta. Você está usando vocabulário simples, vocabulário interessante, tem muita hesitação, você está expandindo a sua resposta, que tipo de palavra você está usando. Isso tudo você vai conseguir analisar somente se você puder se ouvir. Na hora, quando a gente está produzindo ali de forma espontânea, a gente não percebe determinados erros, a gente não percebe alguns detalhes e depois, se ouvindo, você vai conseguir perceber. Não falei que uma hora ia assumir o cachorro? Vamos agora para os don'ts, aquilo que você não deve fazer na hora da prova, ok? Primeiro, responder somente yes or no. Já falamos sobre isso, essas respostas não mostram o teu inglês, então a gente precisa evitar elas ao máximo. Um outro problema é o monotone, ou seja, quando a pessoa fala sempre assim no mesmo tom e a resposta fica muito entediante, isso vai interferir na sua nota. Então lembra que é importante você atuar, incorporar a pessoa mais tagarela que você conhece. Um outro problema muito comum que muita gente faz sem perceber é repetir a pergunta na sua resposta. Então, por exemplo, se eles te perguntam, what's your favorite outdoor activity? Qual a sua atividade ao ar livre favorita, né? What's your favorite outdoor activity? Aí a pessoa responde, my favorite outdoor activity is running. Ou seja, repetiu exatamente as mesmas estruturas. Não faça isso, isso não vai te ajudar em nada e isso vai deixar o seu teste muito repetitivo. Um outro ponto importante é don't speak too much. Isso pode parecer um pouco contraditório, mas sim, não é interessante você tentar falar demais, ok? Eles vão te fazer perguntas sobre 3 assuntos diferentes, 3, 4 perguntas sobre cada tema, e eles vão ter aí de 4 a 5 minutos para concluir a parte 1. Então, é sim fundamental que você responda e expanda a sua resposta. Dá um porquê, dá um exemplo, mas se ele perceber que você está tentando enrolar demais, ele vai começar a te cortar. E se o examinador precisar te cortar todas as vezes, ele vai te cortar todas as vezes. E isso normalmente faz a gente se sentir muito nervoso, tá? Então, essa é uma dica preciosa que eu tô te dando. Quando você estiver treinando, não é para você tentar falar o máximo possível. É para você responder a pergunta e expandir ela de alguma forma. Dá o porquê, traz um exemplo, desenvolve um pouco e para. Ele vai entrar logo em seguida com outra pergunta e depois outra. E esse é o flow da parte 1, ok? Um outro ponto importante é não sair do tema. Don't go off topic. Às vezes, principalmente quando a gente tá nervoso, a gente começa falando da mãe, aí depois fala do pai, já tá na avó, lembrou da infância, falou da escola, daqui a pouco você já nem sabe mais onde é que você tá indo, nem lembra da pergunta que foi feita. Isso é muito comum, acredita em mim, isso é muito comum. Então fique atento para não sair do tema. Responder I don't know na parte 1 do speaking é um problema. Por quê? Eles estão te perguntando sobre você, sobre a sua opinião, sobre as suas experiências. Então, se eles te perguntarem sobre algo que você nunca pensou, né? Tipo, qual é o seu lugar favorito na sua cidade? Talvez você nunca tenha se questionado isso na vida. Você vai ter que improvisar. Pensa aí em algum exemplo que você possa dar, diz por que você gosta daquele lugar e toca o barco, ok? Evite ao máximo simplesmente responder I don't know na parte 1, ok? Um outro ponto a ser levado em consideração é a velocidade da sua resposta. Não é legal a gente falar rápido demais. E não é legal a gente falar devagar demais, tá? Se a gente tem muita pausa, muita hesitação, fica difícil de entender. E se a gente fala muito rápido e às vezes um pouco enrolado, também é difícil. Então é legal a gente buscar aí um equilíbrio, ok? Falar de forma fluida, mas de forma muito clara. A ideia é que seja fácil de te entender. Tenha sempre isso em mente.
Don't speak quietly. Não fala baixinho, não fala pra dentro. Quando a gente tá nervoso, quando a gente tá se sentindo exposto, vulnerável, ou seja, na prova de speaking do IELTS, a gente sem perceber às vezes acaba falando cada vez mais pra dentro e isso vai dificultar a sua vida. O examinador vai ter mais dificuldade de te ouvir, de te entender. Então tenha em mente tudo que a gente comentou aqui no vídeo, de falar com confiança e falar pra fora e desenvolver as suas respostas. E por último, talvez o maior de todos os problemas é a fixação que a gente tem de ser perfeito, né? A gente acha que o nosso inglês tem que ser perfeito, que a gente não pode errar nada, porque se a gente errar já era, a gente não vai conseguir o tão sonhado 7 no speaking. Gente, olha só, você pode errar, você pode cometer erro. Até a Band 9 permite que você cometa um erro ou outro. É natural. A gente não quer que você tenha um inglês mecânico. Você não é um robô e ninguém espera isso de você. Então, se no meio da sua resposta você percebeu que errou uma preposição ali e é fácil voltar e corrigir, tudo bem você corrigir e falar, por exemplo, I like to stay in the beach. I like to stay on the beach. Então, por exemplo, eu errei, né? Eu falei in the beach, eu lembrei na hora que eu falei e aí eu corrigi com que é o quer dizer, né? Quer dizer, on the beach. Você pode fazer isso, não tem problema. Agora, muitas vezes se corrigir vai dar mais trabalho do que só tocar o barco. Então, não fica com essa neurose, isso vai deixar todo o processo muito mais pesado. Você pode sim errar, é permitido errar, ok? É lógico, evidente que a frequência desses errinhos vai ser levada em consideração para eles avaliarem, por exemplo, a sua nota de gramática. Mas o peso de ter que ser perfeito é ilusório, ele não é real, você não tem que ser perfeito, então esquece isso. Temos Oliver novamente na área. Então aqui a gente falou sobre a parte 1 do Speaking do IELTS. Eu espero ter te ajudado a entender melhor como essa prova funciona, qual é a dinâmica dela, o que eles esperam de você, alguns cuidados que você tem que tomar na hora de se preparar. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like. Se você pensou em alguma outra dica legal para essa parte do exame, bota nos comentários e até o próximo vídeo.